Estou aqui no primeiro episódio do Uma Puxa a Outra, muito feliz. Eu, Marla Souto, ao lado das minhas puxadoras, Julima, Carol Brits, Kelly Anelli e hoje com a nossa convidada especial, Audrey Clays. Vamos fazer um bate-papo aí sobre temas femininos, às vezes não tão femininos, mas esse é um programa feito de mulher para mulher. Uma Puxa a Outra, ele nasceu da sororidade, a gente se conheceu através de um grupo de empresárias, mas a gente realmente se identificou e se conectou através de problemas do dia a dia, problemas nossos, de nós mulheres, de identificação, de sobrecarga, de não pertencimento. E a gente pensou, eu tenho que falar isso para todo mundo, porque a gente se ajudou tanto ao longo, do ano que passou e acredito que a gente ainda vai se ajudar mais. Então a proposta é exatamente essa, trazer aqui para Uma Puxa a Outra conversas do dia a dia e poder se ajudar mutuamente, não só quem está aqui sentado, mas também dentro das redes sociais, todo mundo ter voz, todo mundo se conectar. E vamos para a primeira pergunta do nosso programa, que já começa, pã. Você sabe dizer não sem dar explicação? Kelly, comenta pra gente. Depende pra quem. Depende pra quem a gente vai falar ou não. Eu aprendi nesses anos todos, agora de 5 anos pra cá, a falar mais não por minha vontade própria. Não e acabou. Não preciso dar explicação. Tipo, vamos comigo no shopping, não? Não. Não tô afim, no máximo. Eu ainda tenho muita dificuldade com o dizer não. É um trabalho pra mim muito árduo, Mas eu acho que com a maturidade, a gente vai aprendendo que nem tudo é tão legal, que eu não preciso obrigatoriamente fazer certas coisas, Fazer coisas que não te fazem bem só para agradar o outro. Que não te agrega mais. Eu acho que a maturidade te traz isso. Antigamente a gente precisava estar muitos nos lugares, ser reconhecida, se encaixar em certos padrões. E hoje a gente não tem mais essa necessidade. Mas eu falei depende de quem, porque às vezes a gente precisa ser um pouco mais polida na resposta. Às vezes trabalho, Isso, então depende de quem. Comenta um pouco. Audrey, vou te chamar de Audrey. Audrey é nossa secretária, mas hoje aqui ela não está como figura pública, ela está como mulher, amiga, filha, mãe, puxadora. Antes de qualquer coisa, exatamente, qualquer função, qualquer CNPJs, cargo, a melhor função que eu tenho na vida é ser mãe do Andrei. Então, e para ser mãe do Andrei, eu preciso ser uma mulher, Mulher inteira, que está bem, que sorri, que chora, que sente todas as emoções. E o não faz parte dessas emoções. Eu tenho um livro que escrevi que é o Verdade com Amor. E o Verdade com Amor, ele surge justamente dessa bagagem, dessa experiência, como mãe, mulher, esposa, jornalista, bacharel em direito, professora universitária. E nas aulas que fiquei por 5 anos na universidade dando aula, lecionando na área do direito, na área da comunicação, eu começava sempre a minha aula com a tabela de Johari. Eu não sei se vocês já tiveram contato, mas vale a pena conhecer, porque foi elaborada por um físico e matemático que diz ali claramente, olhando aqueles gráficos, que a verdade ela tem vários moldes e pode ser dita de várias formas. E ali a gente, no quadrante, eles fazem a verdade com amor e a verdade com desamor. E quando você fala a verdade com amor, que é o nome do meu livro, você pode falar vários nãos. Exato. Gente, nada contra trazer uma pessoa inteligente, Você puxa outra cultura. Você se permite falar o não com conteúdo, com argumentação. E o não, quando ele vem dessa forma, nessa pegada, ele vai ser muito bem aceito. E a partir deste não, você pode reconstruir a tua caminhada a partir do que você ou o que alguém te pediu. Então, você precisa, assim, ampliar. O não, ele é necessário. O não faz parte das nossas vidas, porque senão você fica amargurado, porque você não disse aquilo que você queria, E o outro também vai ficar frustrado porque recebeu um sim, mas não de forma integral. Eu vou fazer um adendo. Eu acho que essa questão do não sem porquê,
também tem uma coisa muito cultural, porque o brasileiro se explica muito. Ai, não, você pode ir no shopping comigo? Ai, não, hoje eu vou Vai dando muita desculpinha. lavar o cabelo. É. E aí eu até falo, né? O meu marido tem um amigo que eu falo que ele é meio americano. Porque o americano é muito pontual, né? Prático. nisso. Sim. Vamos viajar? Não. Tipo, não tem. Mas você vai estar fazendo alguma coisa? Não. Eu só não quero ir. Não quero. Não. Mas eu acho que tem um pouquinho uma raiz cultural, né? O que tu acha, Jo? Eu acho que, assim, a Carol falou uma coisa muito certa, assim, que a maturidade, ela faz com que a gente tenha mais, inclusive, tato, sensibilidade para falar os nãos, né? Porque a gente, até para pertencer em um lugar, ou até para você iniciar um relacionamento, então, assim, as pessoas, normalmente, elas são muito permissivas nos inícios de tudo, né? E aí a gente acaba se seguindo o padrão, e aí já tem a cultura que a gente tem realmente, de que a gente tem que se explicar para tudo. Mas eu acho que a gente começa errando no começo, com os sims, e a gente acaba tendo que ponderar isso. Mas acho que a Audrey já, inclusive, até transformou isso de uma forma muito tranquila para que a gente possa colocar uma intensidade daquele carinho para poder dizer o não também, né? Que eu acho que a gente fica muito mais justificado. Que eu acho que não precisa nem ser 8 nem 80. Isso. Você pode ficar nesse, não é na indecisão ou no meio, mas é que transformar aquilo que pode ser ruim para alguém em algo realmente que ela olhe de um outro jeito, de um outro modo e diga obrigada. Porque É é um isso. não com verdade. Porque É a o pior verdade faz. com amor. Porque o pior de tudo é aquele sim com conteúdo Péssimo. de não. É Eu odeio. Nossa. Carol, vamos sair dia tal? Vamos. No dia assim, ai, sabe o que é? Nossa. Eu tenho um compromisso. Você já sabia que ela Ou não ia. então, Ou se ela vai e ela nem queria ir. humor que não tá encaixando naquele Se contexto. você me convida para alguma coisa e eu posso, eu falo vou. Se você me convida para outra coisa e eu não posso, eu já falo que não posso. Porque eu não acredito, eu detesto que façam isso comigo. E você não precisa colocar o ódio ou a raiva ou aquele sentimento ruim que você está no momento para que isso não seja transferido. Não pra é um outra não sem pessoa. amor. Às vezes tem gente que merece um não sem amor, né? Por que grosso. Tem. Mas não. Eu também acho. E olha que tem muita gente. Bom, gente, vamos puxar para a próxima pergunta aqui desse primeiro bloco, que é um assunto caliente, ou nem tanto. Como será o sexo no futuro? Segundo o relatório da Future of Sex, até 2028, 25% dos jovens já terá tido uma experiência de sexo à distância. Vibradores inteligentes ultraconectados, partes do corpo em 3D, shows de webcam táteis ao vivo. Gente, que coisa mais maluca. O que você acha disso, Carol? Eu tenho dificuldade com isso, né, gente? Porque eu preciso de uma coisa física. Eu tenho essa coisa muito, né? Eu acho que pra nós, da nossa geração, né? A gente Não, nessa hora não pode falar muito o que você precisa, tem que né? segurar, Carol. Não, e da nossa geração também, né? Que a gente fala que a gente também, de repente, é muito velha perante essa situação que tá acontecendo, né? Mas eu acho que é tão importante o contato, né? O cheiro, o quente do corpo da pessoa do teu lado. Eu acho que isso faz tanta diferença, né? Eu não sei se eu me encaixaria nesse contexto, né? Mas aí depende da geração que agora tá entrando, porque eles já estão nesse contexto, né? Exatamente. Audrey? Aí a gente começa a pensar nos filhos, né? 17 anos o meu filho. E eu lembro Ele disso no aqui quarto, agora, eu né? já piro aqui. Mas tudo bem, é algo que vai ser natural para eles, diferente do nosso pensamento. Cara, se eu penso que eu tenho uma agenda eletrônica e uma agenda física, eu olho para as duas, eu ainda prefiro a agenda física. Nossa, que velha. Não, não é isso, porque é um costume. Então, pra gente, como foi um costume, Cultural. tudo isso, lógico que a gente vai se adaptar a algumas situações, mas eu não sou obrigada a me adaptar a todas as situações que são impostas pela tecnologia. Né? Então, eu acho que a gente também tem que ter um bom senso, um equilíbrio dentro daquilo que cabe para as minhas características. E lógico que essa juventude, ela já vem preparada ali, pra né, tantas outras robotizada. Ela já é digital, né? Mas cabe também a cada um dentro das suas casas fazer esse exercício com os filhos para essa entrega não ser 100% para a tecnologia. E a humanização, ela precisa prevalecer. Porque você não pode perder isso, não pode perder o emocional, o físico, né? Ju, você que é mais coração gelado. Não que eu acho que sim. Na verdade, eu acredito que realmente isso vai acontecer, talvez não uma velocidade que a gente nem projetava há uns 2, 3 anos atrás, mas acho que tudo caminha para isso, né? A gente, até pro meu mundo, a gente vê pessoas comprando realmente coisas no mundo virtual, né? Colocando grandes fortunas em algo que a gente não é tangível para a gente, mas que
tem sido natural. Eu acho que a Audrey se colocou também, mais uma vez, muito bem. Por quê? Porque faz parte, né? Eu acho que já é uma situação natural, que pra gente é meio esquisito e bizarro. A gente jamais compraria um barco no metaverso por 7 milhões, né? Eu acho que eu jamais faria isso. Eu continuo não comprando, né? Mas é só porque eu não quero. Jamais faria isso, sim. A verdade com amor. Mas eu acho que é uma coisa assim, realmente que vai ser natural. Eu vou trazer uma pimenta pra nossa pimenta. Que eu sei que ela adora. Vou falar aqui, vou trazer um pouquinho de Freud, né? Qual é o conceito de sexo? Esquecendo o relacionamento em relação, pensando em prazer. Qual que é a diferença, então, né? Independente de ter outra pessoa, você ter algum outro meio para sentir prazer. Eu acho que depende muito do prazer que você, por exemplo, Que você tá buscando. eu prefiro que o sexo continue do jeito que tá. Já até gosto mais. Mas assim, espero que eu envelheça e ainda dê tempo de encontrar. Aí você vai ter Então, que validar. e aquilo, a gente tem que experimentar pra ver como é que é. E se o próximo me der mais prazer, ok. Eu acho que o prazer é que importa, né? Não o modo como você vai ter isso, né? E falou de Freud, né? Que Freud é sexo puro, né? Mas a gente está num período que agora nós mulheres estamos falando mais abertamente em programas sobre essa questão da sexualidade, o que ela é para cada uma. Estamos agora falando e apresentando os vibradores, né? Então você vê que isso está com mais força agora. Sim. Então, é o que cada uma, né? Porque a gente tinha aquele conceito de sexo é aquilo, né? Não, Vai, a mulher falar de sexo, às vezes era vista, nossa, ela tá falando de sexo, nossa, aqui. Igual aquele animal que rima com faca, sabe? É porque houve sexo, você concorda? E a gente às vezes fica, né? Não, somos somos frutos de sexo. Então é muito, né? A gente fala muito, taxa muito, mas estamos aqui porque alguém. Mas eu tenho outro adendo agora sobre isso, né? Que com esse advento, né, todo da tecnologia, eu acho que o sexo para reprodução, isso vai ter uma queda muito grande de natalidade. Eu acho que isso vai ter um impacto. Já estamos, né? Nessa caminhada, porque o perfil das famílias está muito modificado. Hoje, os homens, principalmente, saem de casa muito mais tarde, não querem assumir esses compromissos de ter um lar, de ter uma esposa. A mesma coisa as mulheres, estão mais independentes, querem ter filhos mais tarde, por vezes não conseguem, porque há ainda algo muito maior que é o nosso organismo, né? Então, assim, já tivemos aí essa baita alteração. Eu converso com meu filho às vezes, né? Filho, eu quero ter filho, mas lá pra... Então é isso mesmo, né? É difícil, né? E também muito novo pra tomar uma decisão agora. A gente muda, né? É isso aí. Meninas, vou encerrar aqui, porque senão o papo rende, né? Vou encerrar aqui o primeiro bloco, já dando uma puxada pro próximo bloco. Vamos falar um pouquinho sobre relação nossa com os nossos pais. Fica aí que uma puxa a outra, volta já. Voltamos com uma puxa a outra e o tema de agora, do puxa do Insta, é algo que é um pouco emocional, principalmente para mim, acho, e vai mexer um pouco com todo mundo de maneiras diferentes. Giovanna Eubank diz: estou vendo meus pais envelhecendo. Minha mãe é super minha parceira. Ela trabalha comigo, é jovem, mas eu tô vendo que o corpo dela já não acompanha tanto quanto antes. Isso é algo que tem me tirado o sono, ver a minha mãe envelhecendo. Ju? Difícil, né, gente? Comenta. Porque eu tenho a minha mãe como minha ídola, assim. Acho que ela é minha parceira de tudo, inclusive referência de fazer exercício, de boa alimentação. Ai, gente, não conhecemos muito da Ju Fitness. E de uma pessoa assim que está disposta sempre a se doar, né? E hoje a gente vê realmente que o ritmo é diferente, né? E a gente acaba pensando assim, e agora, né? O que pode acontecer se não tiver ali a minha referência, né? Então isso pesa assim. Não é que eu perca meu sono, porque minha mãe é totalmente ativa, assim, é uma pessoa incrível, mas que realmente mexe com a gente. Eu acho que foi aquilo que a gente até comentou. Eu tenho a minha avó, os meus avós estão vivos, então as minhas referências elas estão presentes. Então essa questão de perda para mim ainda eu não fui tocada por ela,
mas eu acho que vai ser muito impactante. Porque é um outro, né, um outro Sim. problema, né, o perder. Sim. Comenta, Carol, sobre não é só o envelhecendo. envelhecimento, né? Mas é a perda, né? Eu acho que assim, a gente. É muito engraçado porque até eles, a minha mãe fala isso. Eu não acredito que eu já tenho uma filha de 43 anos. E ela também, ao mesmo tempo, tem essa percepção. Sim. Porque a gente também fala, ai, nossa, tem uma filha de 17. Então, essa diferença, assim... Eu tão jovem? Eu tão jovem, com uma filha de 17 se formando. Então, assim, e ela tem esse processo. Então, inconscientemente, vai desenhando esse nosso processo de envelhecimento. E sentir que talvez hoje, ela com 68, e aí eu tendo, por exemplo, de repente, um filho agora para ela ajudar, talvez ela não tivesse mais o mesmo pique que ela teve com a minha filha quando ela tinha nem 50 anos, ela foi vó. Então, isso foi muito gostoso. E hoje a gente vê que não seria no mesmo ritmo, né? Ela talvez não curtisse tanto como ela curtiu da outra vez. A minha mãe, com 40 anos, já era uma senhora. A minha também. Você tem essa percepção? Eu não, minha mãe era tenho. super jovem. Não, também. sempre na jovialidade dela, mas assim, eu a via como uma senhora que hoje eu não me vejo. E também tem os 40 anos. Tá. Então, Olha. acho que as gerações, elas também foram se adaptando de uma maneira. Ah, sim, a avó era diferente, né? Era vovozinha, Era vovozinha, né? Não vejo. 60 anos era vovozinha. Era vovozinha. 60 anos hoje Sim. é novo 55 30. a Cláudia Raia teve bebê. Isso Então aí, fiquem cara. espertas, porque aqui, Todo olha, mundo pode. a gente ainda tem uma caminhada Nossa, pra nem ter fale. outro filho. Mentira. Comenta, Kelly, depois passa pra Audrey. Eu não sei, eu acho que assim, a gente vai vendo o nosso porto seguro ficando frágil. Hoje eu vejo a minha mãe, que era uma pessoa que super ativa, trabalhava, sabe? E hoje eu vejo ela assim mais frágil, mais precisando de mim. Eu tenho esses insights assim de ficar preocupado. O porto seguro da gente, né, as nossas referências, nossas bases meio que se esvaindo, né? Inverte o papel, né? Inverte, aí é que tá, inverte esse papel. Hoje, daqui pra frente, agora não ainda, minha mãe é uma pessoa super ativa e tal, nada fitness, mas super ativa, uma querida, amo você, mãe. Mas você vê isso, né, daqui a um tempo eu fico me projetando, eu vou ter que cuidar, eu vou ter... E eu sou filha única, né, então não tenho pra onde correr. É isso aí. E ainda bem que ela tem você. Porque às vezes tem mãe que tem 10 e não tem nenhum. Nossa, verdade. Né? Exatamente. E isso que todo mundo me fala, quem tem um não tem Não, nenhum. é, Quem eu tem 10 escutei pode isso também não várias ter vezes. nenhum, né? Eu também, uma galinha Então, cuida de 10 pintinhos. 10 pintinhos não cuidam de uma galinha. Então é muito Exatamente. comum isso, gente. Então, assim, realmente a gente, quando é filho único, aí puxando já para uma próxima. O filho único carrega esse. Estigma. Não acho que seja um ônus, né? Mas acho que ele carrega essa, A gente tem uma obrigatoriedade, preocupação uma maior. preocupação Eu maior. falo com experiência de causa. Isso. É pesado. É verdade. É verdade. Eu vou puxar pra Audrey antes e vou Sim. encerrar, Sim. porque talvez eu fique um pouco emotiva. Lógico. Então vou puxar pra ela e depois eu dou minha colocação. eu tô passando por uma fase com a minha mãe que é bem difícil. Ela, até o início do ano, ela super independente, mega independente. Já passou dos 80, mas dirigia, ia para ginástica, e um problema de saúde acabou colocando alguns obstáculos, mas ela é resistente, ela é persistente, como sempre foi na vida dela. Minha mãe, na década de 80, ela gerenciava em um dos maiores bancos a parte de câmbio, com mais de 70 homens, e ela era a chefe de lá, né? Então eu lembro que tinha um aquário, ela ficava numa sala, ela sozinha, e todos os homens do lado de fora, com aquelas mesas gigantescas, e ela levava Pioneira, hein? muito, e ela levava minha irmã, eu e minha irmã, aí chegava de repente um chefe maior, ela vai para debaixo da mesa. E é assim, eu tenho a imagem da minha mãe, ela é muito forte, ela sendo muito forte a vida inteira. Então, quando eu me deparo com ela hoje, fazendo esse resgate, né, principalmente em relação à musculatura do corpo, que já é tudo diferente, eu vou buscar essa imagem da fortaleza. Então, eu acho que é isso que a gente precisa exercitar mais. Fazer com que a gente não caia nessa situação que eles estão envelhecendo, que eles vão embora. Não. Tente buscar os melhores momentos. Legal. Eu acho que é isso que tem que ficar. Então eu não consigo ver a minha mãe fraca. Não, Isso não. aí. É isso aí. Pra mim, a minha mãe sempre vai estar. É
isso aí. É isso, não tem. Eu vou finalizar, né? Respira. E respira e vai. Eu concordo muito com o que a Giovana falou. Minha mãe sempre, a gente foi parça de sair pro rolê juntas, de fazer tudo juntas. Nossa, também. E aí, há 4 anos atrás, a gente fez uma viagem para Buenos Aires e foi ali que eu senti um pouco do peso da idade. Pela questão das caminhadas, né? Viagem, você anda muito. Sim. E eu já senti que minha mãe queria fazer mais, mas às vezes uma dorzinha no pé e tal. E aí, naquele momento, me deu exatamente isso que a Giovana fala, né? Na frase dela. E aí, 4 anos depois, eu me deparei com a minha mãe super forte, na frente de um câncer em estado avançado. Sim. E aí veio outro medo, o pior deles, na verdade. Porque, assim, envelhecer já é difícil. E pensar em perder. Sim. Em fevereiro do ano passado, minha mãe foi embora, 2 meses depois disso. E aí, cara, como é difícil. E eu tenho uma notícia boa até sobre isso, né, na verdade. A primeira é que a gente nunca quer ver os nossos pais estando num corpo que não pertençam a eles. É o caso. E isso, a idade, ela traz essa limitação, e eu vi que a doença, ela poderia trazer essa limitação, ela trouxe num curtinho espaço de tempo, e graças a Deus, assim, eu sei que, cara, é lógico, obviamente eu queria minha mãe aqui, mas eu queria minha mãe aqui bem. Exatamente. Não presa num corpo que não tinha nada a ver com ela. isso. E o lado bom, até pra, né, que eu acho que a Giovana estava errada e eu posso afirmar agora que ela não pode acompanhar. Cara, minha mãe tá aqui. Se não fosse ela, esse programa não existia, eu não estaria aqui, porque aí você descobre que talvez não seja na presença aqui sentada do lado. Mas de uma maneira ou de outra, cara, ela tá aqui. É a força. É a alma. Então, Ela tá. cara, é uma puxa a outra. Eu acho que assim, até pra morrer, minha mãe me deu um empurrão. Ai, Muito boa. E eu falei que eu ia me emocionar, né? É difícil, mas. Eu só quero fazer um adendo final e falar que eu não falei do meu pai, porque ele vai estar me assistindo. Mas eu amo muito meu pai, a gente tem uma convivência maravilhosa, mas até ele vai entender. A gente não é parça, assim, tipo, eu e minha mãe ia pro bar junto, pras festas. Era amizade, minha melhor amiga mesmo. Eu e meu pai, a gente se dá super bem, mas a gente não tem, assim, os mesmos gostos pra algumas coisas. Então, ele sempre teve mais nesse perfil mais do pai. Eu e minha mãe não, a gente era amiga e mãe. Então, encerro esse bloco, vou pro caderno de perguntas, porque a gente não tá aqui, né, pra chorar. Só um pouquinho. Então, vamos pro caderno de perguntas. Aí já vai vir com uma pergunta difícil. Vou responder por último. Tá. Vou começar com a Audrey. Ai, que lascou. 1 minuto no futuro ou 1 hora no passado? 1 hora no passado. 1 hora no passado? Mas pra qual objetivo, assim? Consertar alguma coisa? Reviver. Ela tá emocionada. Ai, gente, acabamos com o programa, né? Não, é difícil. 1 hora no passado com a minha família junto. Com meu pai, com a minha mãe. Isso. É isso. Família. Mas vive aqui, né, Audrey, de uma maneira muito louca. Eu perdi meu pai com gente 17 anos, né? Então, não tive muito tempo. Quando a gente tá na adolescência, a gente tá na adolescência. Isso. Né? Então, quando a gente começa a entender o que é a vida, de fato, e você sente essa falta, né? E então, eu queria 1 hora no passado. Kelly. A mesma coisa, 1 hora no passado, pra rever algumas coisas, né? E Talvez pra estar mudar. com a minha família também. No Mudar, Natal, eu sinto muita falta do Natal na minha casa. Da avó, tios, primos, todo mundo junto. Hoje a minha família se resume a 3 pessoas, então... Minha mãe muito falava que pesado. família é isso. Família é quem tá com você. Então, se é 3, se é 10, se é 20, isso é a tua mas família. eu gosto daquela confusão, sabe? Até aquelas brigas que tinham no pré-natal, pra mim, é o cheirinho do pernil ali, assim. Nossa, nem me fala. Gente, eu vou na contramão, vou na 1 hora no futuro. 1 minuto no futuro. 1 minuto no futuro, porque o passado, né, pensando que a gente não pode mudar o que tá no presente, seria aquele 1 minuto pra Mas a se gente não preparar pode- agora pra alguma coisa, sabe? Mas não pode mudar? Se você volta no passado, você não assistiu? De Volta pro Efeito Futuro? borboleta. Não
Não é da idade dela. Não é da idade dela, me contaram. Como assim? Ai, gente, Ju. Eu quero um minuto no futuro também. Como eu disse, eu tenho todo mundo. Ah, do mercado financeiro, né? Ela vai bolsa lá. de valores vai Vai lá e conta e conta pra Vai lá e gente. conta pra gente, só pra O gente. que vai acontecer com tudo isso hoje? Onde a gente tem que investir? Ai, Um meu minuto no Deus. futuro. sem Certeza, dúvida Carol. Eu sou uma hora no passado para viver só um momento bom mesmo. Tem Ai. momentos únicos, especiais. Até de adolescência, né? Coisas boas mesmo que a gente Muito. viveu, curtiu. Bailinho na garagem. Namorinho, paqueras, é uma delícia, né, gente? Então eu acho que eu... Não, e olha que eu não sou nostálgica, né? Mas super toparia uma hora no passado. Gente, a gente tem mais uma pergunta, mas eu vou deixar ela pra internet, porque não vai dar tempo. O bate-papo fluiu Foi tão mesmo, bem tão que a bem. gente acabou engolindo o tempo. Qual foi a maior fake news da sua infância? Então, é aquela coisa, engolir o chiclete gruda nas tripas. O que mais? Leite com manga. Leite com manga. Chinelo Chinelo virado, virado, a mãe mãe morre. Chapéu na cama, mãe morre. Passar embaixo da escada. As lendas urbanas, palhaço, né? O homem do o palhaço saco, assassino. a loira A loira do banheiro. a loira do banheiro. Passar embaixo da escada não cresce. Eu não passei, É. gente. Eu não. A loira do banheiro, eu não ia no banheiro sozinha, Não, gente. tinha Tô determinados fora. banheiros do meio escola que a gente não podia entrar mesmo, É. por causa da loira que tava lá. Gente, vou encerrar o programa, agradecer a presença da Audrey Obrigada. hoje. Foi uma delícia. Nossa, que vocês falou, se mudaram minha emocionou. manhã. Obrigada. Obrigada. E obrigado vocês que estão nos assistindo, assistiram o primeiro episódio do Uma Puxa a Outra.